que vocês observam nesse slide? Crianças, uma família, são seis irmãozinhos. A fotografia passou por um fragmentador para esconder a identidade, só por isso. Tá? Mas são crianças muito bonitas. O mais velho, 9 anos de idade, e a caçulinha está aqui. Quando você olha para um grupo de crianças assim, pensando no futuro delas, o que você imagina? Você que trabalha com crianças, o que você imaginaria vendo essas crianças? Ou vendo as duas filhinhas que você tem correndo e tal, e começa a olhar para o futuro. Mas você tem sempre ideias pensando no futuro próspero fisicamente, mentalmente, espiritualmente, pessoas que vão ser... Tá. Passaram os anos, e o mais velho, já com 80 anos, em 2005, o único adventista. A número 2, falecido aos 60 anos com aneurisma. O número 3, falecido aos 22 anos com insuficiência renal. Número 4, falecido aos 70 anos com câncer. A número 6, falecido aos 62 anos com câncer. E no ano 2007, que eu encontrei com este irmão em Tatuí, eles me diz, olha, a irmã que está sobrando está muito doente. Eu creio que vou ter que enterrá-la também. O mais velho enterrou 4 e agora ia enterrar a número 5. Qual a diferença entre eles? Todos nasceram numa fazenda, sul de São Paulo, e ele me diz, se comia muita carne e muito açúcar, rapadura. E ele disse, eu não sei porquê, eu nunca gostei de carne nem açúcar. E eu não comia. Todos meus irmãos comiam carne e açúcar. Essa era a grande diferença que ele via. E ele, sendo mais velho, que deveria ter morrido primeiro, foi o único que ficou vivo. É interessante, não é? Bom, quando eu conheci essa história, comecei a pensar, e o corpo humano é muito complexo, ainda hoje, com todo o conhecimento que existe, muitas das coisas aqui se explicam, mas não se entendem completamente. Principalmente no que se refere com o cérebro. Agora, a nível celular, ainda mais. Se você começa a estudar e aprofundar, e aprofundar, e aprofundar, vocês vão chegar a um ponto que a pessoa não sabe mais e ainda tem mais. Eu sei isso porque eu fiz um mestrado em engenharia biomédica na USP, e aí, me lembro, no Instituto do Coração, e como todos já tinham graduação, outras pós-graduações, começavam a perguntar, e eles que eram pessoas com maior graduação, não conseguiam responder a todas as perguntas. Porque o ser humano é muito complexo, muito, muito, muito complexo. E aqui é uma pergunta que eu achei muito interessante. De onde vem sua energia? Em São Paulo, você sabe que o povo anda correndo, né? Aqui eu não sei se correm tanto, mas lá é uma loucura. De manhã cedo, chega na estação do metrô e toda a escada subindo assim. A que desce está desocupada, porque está no horário de pico. O que faz o pessoal? Sobe correndo a escada no sentido contrário. Ela está descendo e o pessoal está subindo. Movimento de pernas e braços, chegou lá em cima, pegou o metrô e foi embora. À tarde, trabalhou o dia inteiro, sabe? E você vê a mesma correria já retornando para sair do metrô, pegar o ônibus e continuar até sua casa. De onde vem toda essa energia? É muita energia. Agora, o que a palavra de Deus nos fala, que nós temos um capital energético disponível para aplicação diária. Isso a gente percebe porque depois de um certo horário de trabalho, você fica cansado, não fica? Com sono. E necessita repousar. Para quê? Para repor energia. Já está acabando a energia. Chega uma hora que simplesmente fecham os olhos, não tem energia. E o mais impressionante está neste gráfico. Se vocês observam,
aqui é a falta de energia em homens e mulheres em 893 indivíduos de 19 igrejas, portadores de 4.894 problemas de saúde. E o que é impressionante? 27% deste grupo, que eram 86 indivíduos, de 66 anos para cima, eles acusavam não ter energias. E isso é normal, porque 66 anos já é a etapa de decadência do ser humano. Mas, na faixa anterior, de 51 a 65 anos, 19% deste grupo, 146 indivíduos, também acusavam não ter energia. Tá? Isso já não é tão normal. Menos ainda, se considerarmos a faixa etária de 41 a 50 anos, 16% acusavam não ter energia, 176 indivíduos. E o que é completamente anormal, que na faixa etária de 25 a 40 anos, 28% acusavam não ter energia, 229 indivíduos. E pior ainda, na faixa etária de 15 a 24 anos, 20%, que representam 157 indivíduos, acusavam não ter energia. E o que é já um sinal de fim do mundo é que na faixa de 7 a 14 anos, 99 indivíduos, 12% não tinham energia. Vocês percebem a situação? Mas tudo isto está muito ligado com o estilo de vida. Mas, o que nos diz a palavra de Deus? Que se você tiver hábitos de estrita temperança, você terá a máxima produtividade em trabalho físico e trabalho mental. Se você tiver hábitos estritamente corretos, sabe, de acordo com o projeto de Deus, então você terá a máxima produtividade física e mental. Na medida que seus hábitos se afastam dessa condição ideal, você vai perdendo em produção física e produção mental. Então é importante ter hábito de estrita temperança por isso. Agora, a ciência sabe que a energia vem da alimentação saudável, da energia solar, da água, do ar, oxigênio fundamental, e o exercício físico, que permite ativar a circulação para levar nutrientes a todo o organismo, remover toxinas. Isso a ciência sabe. Mas o que a ciência não sabe, nós temos o privilégio que a palavra de Deus é energia. Isso aí, gente, é um diferencial tremendo. A palavra de Deus não é apenas informação que nos apresenta o futuro profético, nem nos conta a história do povo de Deus, nem explica apenas o plano da redenção. Ela é energia. Veja o que diz a palavra de Deus. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo, observem, a vida do ser infinito. Pela palavra você recebe a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. A vida assim comunicada é de maneira idêntica mantida. De toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O que me falam desse texto? Não é algo assim que transcende a imaginação de qualquer ser humano? Porque quando a gente pensa em salvação, o que está pensando? Alguém caiu na piscina, vem um Salvador, pegou ele, tirou fora da piscina e não se afogou. A salvação do pecado é que Deus nos comunica a sua palavra que transforma a vida aqui dentro. Transforma a vida de tal maneira que a pessoa agora passa a ter a imagem
de Deus. Reflete completamente o caráter de Deus. Por isso diz o Senhor, de toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Veja esse outro texto. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração, e observem, e o sustentáculo da vida. O que sustém a vida do ser humano? A palavra de Deus. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo o ser. De onde vem a energia vital, então? Da palavra de Deus. Porque quando você faz fogo, você precisa de lenha, precisa de oxigênio, sabe? Para produzir a combustão, e precisa do fogo. Bom, quando você ingere alimentos, você come cereais, ali tem a lenha, tá? Nos alimentos tem a lenha. O exercício físico coloca oxigênio, porque você tem que respirar mais. E aonde vem o fogo? Aí vem a palavra de Deus. A energia vital que o Senhor dá. E observem aqui. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, observem aqui, recebe a própria vida e o caráter de Deus. E é assim que o Senhor nos salva do pecado. Por isso que é fundamental, a gente tem que se encher na palavra de Deus. E obedecê-la em todos os pontos, porque obedecendo você está recebendo a palavra. E recebendo a palavra você está recebendo a vida de quem? De Deus. E isso que, mesmo que você morra hoje, você vai para o céu, porque já a palavra está aqui. O plano da salvação é isso. Por isso que Deus se fez carne para trazer-nos a palavra e colocá-la ao nosso alcance. Agora veja o próximo texto. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, tem tudo isso, recebida, crida e obedecida, ele é o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação. Então, o que traz vigor? O que traz vida? Porque a gente pensa que tem que comer mais castanha, comer mais arroz integral, comer suco verde, não sei o quê. Não, irmãos, o que dá vida e restaura é a palavra de Deus. Agora, o resto, você coloca a alimentação em ordem. Claro, tudo isso vai contribuindo, mas é a palavra de Deus que traz a vida. E vivifica não somente a parte espiritual, sino que faculdades físicas, mentais e espirituais. Veja, a energia recebida, de que maneira? Pela comunhão com Deus, unida ao ardente esforço de educar o espírito em hábitos ponderados e cautelosos, preparam para os deveres de cada dia e conservam o espírito em paz em todas as circunstâncias ainda mais adversas. A pessoa permanece em paz. Bom, ficou claro de onde veio a energia? Agora observe aqui. Você tem, a energia vem da alimentação saudável, energia solar, água, ar, exercício físico, movimento do sangue e a palavra de Deus. Onde você vai usar essa energia? 4 áreas que estão sob seu controle: trabalho mental, trabalho muscular, trabalho digestivo e trabalho sexual aos casados.
A pessoa que decide se come 3 vezes ao dia, ou 2 vezes, ou 5 vezes, ou 7 vezes, não é isso? Só que estas áreas impõem o funcionamento de todas estas outras. Trabalho do sistema autônomo, mantendo a respiração, batimento cardíaco, funcionamento do sistema digestivo, e isso trabalha constantemente e gasta energia. Produção de calor, geração de calor, tem que manter a temperatura do corpo. Isso até certo grau você pode controlar. Está muito frio, você se agasalha bem, se empacota e evita perda de calor. E assim o organismo vai poupar energia em produzir calor, correto? Mas até certo ponto, está tão frio que ele tem que gerar calor para manter a temperatura. É gasto de energia. Agora, o trabalho do sistema endócrino, produzindo hormônios, vai depender muito. Se você come muitas vezes ao dia, o pâncreas tem que estar produzindo insulina. Isso é inevitável. Glucagon, sabe? São hormônios que estão relacionados com o processo de direcionamento de gorduras, açúcares no sangue. Agora, se você come muitas vezes por dia, vai haver fermentação estomacal, uma geração de toxinas muito grande, que vai impor ao sistema imunológico uma sobrecarga, porque ele tem que eliminar toxinas e vai gastar mais energia. O sangue tem uma vida, um tempo de vida de 90 a 120 dias, as células vermelhas, tá? E depois disso elas têm que ser recicladas. Retira-se a ferritina e tal, e tem que produzir novas células, gasto de energia. Esse é o tempo útil do sangue. Só que tem um detalhe, se você mora numa cidade, antes que isso, qual a função do sangue? Carregar oxigênio dos pulmões para as células e retirar o CO2, que é o dióxido de carbono, da célula para os pulmões e expelir. Está certo? Isso faz com que as moléculas de oxigênio ou de CO2 se liguem ao glóbulo e ele carrega e se desligam e assim são liberados. Oxigênio nas células, dióxido de carbono para ser expelido para o meio exterior. Mas se você mora na cidade, você está exposto a um ambiente em que existe muito monóxido de carbono, CO. E o CO se liga à célula do sangue, mas não se desliga nunca mais. Captaram? Isso quimicamente é assim. Se ligou e ficou. Isso inutiliza. São vários pontos de ligação. Mas se você está num ambiente, São Paulo, tremendamente contaminado, muitas células são inutilizadas. O que tem que fazer o organismo? Eliminá-las, reciclá-las e produzir novas células. E com isso está gastando mais e mais energia e, afinal, está encurtando o tempo de vida. Quanto mais poluído o lugar, pior é. Nova York deve ser terrível, né? E assim por diante. Então, trabalho de reconstrução, tudo isso aqui vai gastando energia. E isso vai depender muito da atividade. Agora, pensem da seguinte maneira. Você dispõe de uma energia para o dia. Vamos imaginar 100 unidades. Aqui você tem 9 áreas de gasto de energia. Se cada uma gastar 10, não é isso? Dá 90. Como você dispõe de 100, sobram 10. Essas 10 vão para o fundo de reserva. A poupança. O organismo tem que ter uma poupança de energia, porque em um caso de doença, ele tem que lançar mão a algum recurso de energia para poder suprir as necessidades. Então, sempre, enquanto tem 100 e gasta 90, estão sobrando 10 e o organismo funciona normalmente. Agora, imaginem que você decide fazer um curso a mais e seu trabalho mental vai aumentar agora de 10 unidades para 20 unidades. Então, se você soma o gasto de todas as áreas, dá 100.
Você dispõe de 100 e gasta 100 no dia. Enquanto você gastar 100, receber 100, está indo tudo bem, só que você não está tendo sobra para a reserva. Correto? Agora, chega um tempo em que você é exigido, chega um período de exames, e em vez de gastar 20 unidades de trabalho mental, aumenta para 30. Então, durante o dia, você vai gastar 110. De onde saíram os outros 10? Da reserva. Enquanto tiver reserva, o processo vai funcionando. Só que antes de zerar a reserva, porque o organismo tem uma série de mecanismos aí de prevenção, sabe? Tem que evitar situações de alto risco. Antes disso, você começa a sentir já falta, começa a sentir cansaço muscular, porque está tendo menos energia disponível, ou trabalho digestivo. Tem muitas pessoas que dizem, mas a combinação está toda correta, não tem nada errado, como no horário certo, e me fermenta o alimento. Por quê? Porque não tem energia para digerir. Aí começa também a ter trabalho sexual, também é diminuído. Sistema imunológico, se você já aqui o esforço mental está sendo mais ainda, chegou o período dos exames finais, então agora em vez de gastar 30, vou gastar 40, passei para 120, já a reserva está comprometida, o que faz o organismo? Começa a tirar energia das outras áreas, sistema imunológico, menos, sabe? E aí começa gripes frequentes, alergias, uma série de sinais que a coisa está ficando feia. Captaram? Nesse processo todo, chega uma hora que, porque você teria que ter energia para o repouso noturno e para adorar o Senhor no sábado, e já não tem energia para dormir. E é esse tipo de insônia que o médico diz, não, olha, é bem fácil, tire o café, deixe de assistir televisão depois das 5 da tarde. Você fala, mas eu não tomo café nem assisto televisão hora nenhuma. E o que se faz nesse caso? E já não tem remédio que resolva. A pessoa fica com os olhos abertos a noite inteira. Por quê? Não tem energia para dormir e fica em estado de vigília. O que é isso? A pessoa fica em estado de alerta máxima, porque o organismo sabe que vai morrer. E como sabe que vai morrer, ele fica acordado para poder agir. Misericórdia, põe a misericórdia sobre isso. E ainda você tem que se cuidar com atitudes mentais impróprias. Ansiedade, desgosto, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, que tudo isso vai consumindo energia, é como um dreno. Eu conheci uma senhora em Minas Gerais que ela estava em um estado assim de prostração. Aí conversando com ela, me disse, eu sou vegetariana, bons hábitos, tudo certinho, sabe? E não tinha força física, eles alugavam na parte de baixo, que era uma loja, e moravam na parte de cima. E ela não tinha força física para subir a escada. Metade da escada ela tinha que sentar e descansar. Aí eu fiquei pensando, onde será o problema? Qual será o problema? Porque ela me falou da alimentação, era tudo nutritivo, nos horários certos e assim por diante. Bom, enquanto ela foi buscar-me água, eu fiquei olhando na mesa, tinha uma série de fotografias. Quando voltou, perguntei, são seus filhos? Aí me começou a contar a história dos filhos. Uma filha estava estudando em Belo Horizonte, ela ligava sábado 10 da manhã e a filha estava dormindo. E falava, filha, você não foi na igreja? Sabe? A filha contava que ficou estudando até tarde, que não conseguiu e passou as horas do sábado e afinal, sábado de manhã, estava dormindo em casa. Aí o filho que estava na França, em Paris, já não ia mais na igreja porque não estava muito difícil a vida, trabalhar muito e assim por diante. O outro filho trabalhava com o pai, tinha uma serraria, e às vezes o caminhão ficava atolado aí num caminho, caminhos de terra,
E passava a noite, ela não sabia onde estava o filho e ficava na janela acordada até as 4 da manhã, pensando nos 3 e orando. Acabou com sua energia e ficou naquele estado. Então, aí que entra a questão, como administrar todo esse sistema complexo para preservar a saúde e preservar a vida. Aí que o Senhor nos estabelece limites. Limite para isso outro. Caso contrário, você cai em doenças físicas e mentais. Todo ser humano nasce com uma certa energia. E por causa do pecado, a energia vai diminuindo ao longo dos anos. E existe um mínimo que mantém as funções orgânicas funcionando. Quando a energia cai abaixo desse mínimo, as doenças se multiplicam e a pessoa morre. Assim que a pessoa morre. Agora, aqui entra a questão da temperança. Se você tiver hábitos intemperantes, incorretos, a energia diminui mais rapidamente, atinge o mínimo mais cedo, as doenças se multiplicam aqui mais cedo e a pessoa morre mais cedo. Se você acrescenta isso, atitudes mentais impróprias, a queda da energia é muito mais rápida, atinge o mínimo bem mais cedo e bem mais cedo morre. Captaram? Por isso que tem pessoas com câncer que superam a doença e outros não superam. Depende muito da energia que eles têm. Quem não tem energia, o sistema imunológico já não tem como e não consegue suportar os tratamentos e rapidamente descende. E outros não. Tá? Por isso que eu digo, tem que tomar cuidado com esses tratamentos naturais. Frutinha, noni que é bom para o câncer, etc. e tal. Não, pode ser que coopere, mas uma pessoa que está sem energia não tem folha de noni, de moringa, de coisa nenhuma que vai resolver. Sabe? Porque tem que ter energia. Diz o Senhor, o vigor declina à medida que avança a idade. Como você percebe? Eu estava mostrando a criança dela, pulando lá embaixo, correndo. Passou 40 anos de idade, vai estar correndo igual que as crianças? Não. Por que não? Porque tem menos energia. 60 anos, vai ter a mesma mobilidade? Também não, porque tem menos ainda. 80 anos, já a pessoa caminha lentamente, porque não tem energia. E quando morre, quanta energia tem? 0, por isso que parou. Não tem mais energia. Não é somente a doença, tem pessoas que morrem, já ouviram essas pessoas que dizem, estavam deitados em cama, fechou os olhos e dormiu. Não tinha doença nenhuma. Não foi problema de vírus. Foi acabando a energia, acabando, e acabou. Agora, o que nós precisamos saber, administrar o sistema para não provocar a diminuição de energia ao ponto de morrer antes do tempo. Veja o que diz aqui. Deus nos dotou com certa quantidade de força vital. Isso aqui. Se preservamos cuidadosamente a força vital e mantemos o delicado mecanismo do corpo em ordem, o resultado é saúde. Mas, se é exaurida muito rapidamente, a curva vermelha, o sistema nervoso toma emprestado de seus fundos de resistência à força necessária, a poupança, a reserva. Tomou energia dali. E quando um órgão é prejudicado, todos são afetados. Aqui começa a entrar em falência o sistema. Captaram como funciona? É sério, não é sério? Agora vejam aqui, com respeito à curva vermelha. E aqui que você tem que se cuidar todos, porque olha, por toda parte há intemperança no comer e no beber, intemperança no trabalho, intemperança em quase tudo. Quer dizer, se você trabalha demais, você está gastando sua energia presente e futura e vai colher as consequências. Estão gastando a energia vital de que necessitarão num tempo futuro. E quando a energia que tão indiferentemente usaram é exigida, fracassam por esta lhe faltar.
fuese a força física, fracassam as faculdades mentais. Caso indiferentemente esgotemos essa energia pela contínua sobrecarga, em algum tempo seremos os prejudicados. Captaram? E vejam, será diminuída nossa utilidade se não for destruída a nossa própria vida. Então, essa ideia que a pessoa tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e está passando por cima dos limites da própria estrutura, você está comprometendo sua saúde e sua vida. Porque não tem um fundo, sabe, um reservatório de energia que não tem fundo. Não tem. É uma quantidade determinada para o uso diário. Então não pode ir gastando a mais. Agora, a curva preta, atitudes mentais impróprias. Muitas vezes um problema doméstico está como um câncer corroendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. Outras ocasiões é o caso do remorso pelo pecado, minando o organismo e desequilibrando a mente. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais aqui e convidar a decadência e a morte. Então a gente tem que se livrar de tudo isso. Como se livra do desgosto, do descontentamento, do remorso, da culpa, desconfiança? Aí entra o Evangelho. Tem que se encher da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dá consolação, dá conforto. Foi traída pelo marido. Que mais aconteceu? Enfim, todos esses transtornos acontecem na vida. Quando você tem a Cristo no coração, você começa a olhar com outros olhos. Você começa a pensar, coitado esse rapaz. Já a vida dele com uma mulher é uma complicação. Agora, arrumar uma segunda mulher, já arrumou uma mais que dupla complicação. É ou não é? E aí você começa a ter compaixão, em vez de sentir-se ferida, magoada, guardar ressentimento, com isso vai gastando sua energia mental e vai adoecer. Então aí você diz, Senhor, tenha misericórdia dele. Sabe? Tenha misericórdia porque o caminho que ele está seguindo, ele vai se perder. E esse espírito, se nós tivermos, não vai ter sentimento de mágoas, não vai conseguir perdoar, sabe? Se porventura a pessoa venha pedir perdão, falar, te perdoo, fica em paz, eu sei que você é um pecador, mas Deus tenha misericórdia que te dê força para você superar tuas deficiências e fraquezas e você chegue no céu. Agora, se você tiver a natureza carnal dominante, o que você quer que aconteça? Muita coisa, né? Então, é aí que você complica a sua vida, você consome suas forças. Bom, existem duas possibilidades. Ou você tem hábitos físicos corretos, ou você tem hábitos físicos intemperantes. Nos dois casos, você produz estímulos nervosos que vão, se forem corretos, excitar normalmente o cérebro. Vai haver um consumo de energia e uma reposição normal pelos mecanismos da vida e mantém a saúde. Mas, se os hábitos físicos forem intemperantes, esses estímulos nervosos vão sobreexcitar o cérebro. E aí vai haver um consumo maior que a capacidade do cérebro de repor a energia. E começa a haver uma diminuição de energia cerebral. Como você percebe? Começa a haver discernimento incorreto, mentes desequilibradas, espírito precipitado, paralisia das energias mentais, faculdade nervosa do cérebro enfraquecida, aí vem enfermidade e finalmente a morte. Então começa a ter problemas de esquecimento, problemas de já não consegue raciocinar na velocidade que deveria. E aí você percebe que algo não está funcionando bem. O que seriam hábitos corretos? Exercício físico diário, esforço mental diário,
regime conveniente, ver cenas naturais da vida, descanso, etc. Isso é o normal. O que seria intemperante? Sobrecarga contínua no esforço mental ou físico. A pessoa trabalha. Quantas horas você trabalha aqui, em média? 12 a 15. Então agora tem que fazer a conta quantos anos tem pela frente. Tem que abaixar. Gente, sabe, eu fico pensando o seguinte: nós que conhecemos as profecias, e você tem o privilégio de conhecê-las e tomar um estudo sobre o Apocalipse aqui, você vai entender o quadro. O que vem sobre o mundo, sabe? Não, isso é sério, hein? O que vem sobre o mundo, o povo nem imagina. Eu fico olhando todas essas casas, muito bonito. Eu sei que tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra. Porque todo conflito começa aqui. Nos Estados Unidos se estende pelo mundo inteiro. Então, para quem entende isso, agora é tempo de se preparar para sair da terra e para o céu. Então, se eu vou gastar minhas energias em construir algo que vai acabar daqui a pouco, não tem cabimento. Mas porque eu sei que a vinda de Cristo é muito próxima. A palavra de Deus é bem clara nesse sentido. Para que eu vou gastar minhas forças, minha saúde e arriscar minha vida para que daqui a pouco ver tudo caindo por terra? Me diga, vale a pena? Então hoje aqui a gente tem que fazer, planejar a vida. Eu preciso de tanto para viver tranquilamente, sabe? Com simplicidade. E tendo isso, o resto, prepare-se para ir para o céu. Agora, o que seria, além de sobrecarga contínua, esforço mental ou físico? Comer em demasia, comer demasiado frequente, tudo isso vai gastando energia. Comer alimentos suculentos, difíceis de digerir, uso estimulante, seja café, estimulante químico, estimulante mecânico, o que for. Tudo que estimula vai gastando energia. Tanto é que este livro Guyton, é um tratado de fisiologia médica, nos dá uma lista do consumo de energia por hora para um homem de 70 quilos, em quilocalorias. Durante o sono, você gasta 65 quilocalorias por hora. Dormindo. Tá. Você dorme 8 horas, dá 8, 5, 40, 8, 6, 40, 520 quilocalorias. 8 horas de sono gastou 520 quilocalorias. Um lanche da noite, se você come 3 frutas, quantas fatias de pão? 3 frutas é 150 quilocalorias, não passa disso. 2 fatias de pão, mais 100 quilocalorias. Então você vai consumir 250 a 300 quilocalorias à noite e você vai deitar e gasta 520. De onde vêm as outras 220? Da reserva. Por isso que o ser humano tem que morrer. Entrou o pecado, o ser humano tem que morrer. Então você vê, imagina agora, exercício intenso, tá? 450 quilocalorias por hora. Cortador de cana, lá no Brasil, começa a trabalhar 7 horas, 10 horas da manhã para almoçar. O que ele come antes de ir ao trabalho? Um café com leite e açúcar, 2 ou 3 pãozinhos com manteiga. Tá? Entre o leite, açúcar, os pãozinhos, a manteiga, se colocou 400 quilocalorias é muito. Tá? 400, 450. Ele gasta em 3 horas de trabalho 900 quilocalorias a mais. Gastou 1.350 e ele recebeu no alimento 450. Isso quanto muito. Hein? Aí ele almoça. Qual é o almoço dele? Come carne, come feijão, come arroz branco, sabe? Salada muito pouco, farinha. Ao todo, quantas quilocalorias? 600 quilocalorias. Aí ele trabalha meia hora para almoçar, 10:30 começa, e vai até lá pelas 2 da tarde, parece que tem um lanche. Quanto gastou? 1.000 e tantas quilocalorias a mais. E aí o ser humano vai
consumindo e envelhecendo, adoecendo e morrendo. Captaram a ideia? Estão ficando animados ou não? É por isso que a gente tem que entender o plano da redenção, sabe? Se entender e dar graças a Deus por Jesus Cristo, porque esse mundo é uma loucura. Você nasce condenado para morrer. Acordado, deitado imóvel, gasta mais quilocalorias. Sentado em repouso, mais ainda que dormindo. Em pé relaxado, exercício leve, caminhando lentamente. Olha quanto consome caminhando lentamente. Exercício ativo, intenso, muito intenso, subindo escada. Sabe aquele pessoal que é colhedor de laranja? Que eles colocam a escada, sobem e vão enchendo uma sacola. Encheram a sacola, dessa escada, despejam em um caixão. Aí eles sobem a escada, continuam colhendo fruta, encheram a sacola. Dessas, quantas quilocalorias gastaram? Quais são os limites agora? Deus estabeleceu limites. Para trabalho físico e trabalho mental, isso tem um propósito. Em João capítulo 9, verso 4, o Senhor disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então o Senhor já disse, o trabalho é de dia ou de noite? De dia. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, qual horário para o trabalho? Dia e noite. Quantas horas? 12 horas. 12 horas de trabalho, 12 de descanso. Mas observem agora. Conselho sobre educação. O cérebro e os músculos devem ser proporcionalmente exercitados se se quer manter a saúde e o vigor. Esse proporcionalmente sempre me chamou a atenção. Até que um dia, lendo conselhos sobre saúde, diz, e uma parte do tempo diário deveria ter sido dedicada ao trabalho, de modo que as faculdades físicas e mentais pudessem exercitar-se igualmente. Então, para eu preservar a saúde e o vigor, eu preciso ter o mesmo trabalho, o tempo de trabalho físico, que o trabalho mental. Como o tempo de trabalho todo, 12 horas, eu teria que trabalhar 6 horas fisicamente, 6 horas mentalmente. Para quê? Para preservar a saúde e o vigor. E nós estamos longe dessa situação. Porque quem trabalha fisicamente o dia inteiro. Quem trabalha mentalmente é o dia inteiro. Sabe? Vejam agora, houvesse em nossas escolas estimulado o trabalho no sentido agrícola, e como todo o organismo humano seria proporcionalmente exercitado, desenvolver-se-ia maior resistência. Então, se nós tivéssemos esse equilíbrio, trabalho físico, trabalho mental, poderíamos preservar a saúde, o vigor e ter maior resistência. Qual o problema hoje? As pessoas não têm resistência, não têm vigor e não têm saúde, consequentemente. Por quê? Porque todo o sistema está desequilibrado. E ainda uma alimentação errada, hábitos alimentares errados, a gente está vivo pela misericórdia de Deus. Bom, quais são os limites, as restrições para o trabalho digestivo? Diz o Senhor, a primeira educação que os filhos devem receber da mãe, logo na infância, deve dizer respeito à sua saúde física. Deve-se lhes permitir tão somente alimentos simples, da qualidade que os preserve nas melhores condições de saúde. E esse alimento só deve ser tomado em períodos regulares, não mais do que 3 vezes ao dia. E 2 refeições seria mesmo melhor do que 3. Então já tem uma restrição, não pode ter mais refeições do que isso. 3 refeições ao dia, e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma fruta, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade, porque Deus fez o organismo para esse tipo de trabalho. O estômago deve ter seus períodos regulares de trabalho e de repouso, e, portanto,
o comer irregularmente e entre as refeições é perniciosíssima violação das leis da saúde. Quer dizer, não é pernicioso, é perniciosíssimo. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. Mas para isso, aí tenho que comer cereais integrais. Se não como cereais integrais, eu não consigo permanecer 5 ou 6 horas sem comer. E aí eu tenho que verificar quanto cereal. Se você chega na hora da próxima refeição, sem estar em desespero, não sentir-se com fome, fraqueza, comeu o suficiente. Agora, se passaram 3, 4 horas e você começa a sentir fome e quer comer, tem que aumentar a quantidade de cereais integrais na refeição anterior. Pelo menos 5 ou 6 horas. Essa é mais uma restrição. Outra, comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, entorpece o nervo sensitivo do cérebro, a percepção, enfraquecendo sua vitalidade, porque gasta mais energia para digerir o alimento. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior que o trabalhar em excesso. As energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Então, entre os dois, é pior o comer que o trabalhar. Então, tem que tomar cuidado com a comida. O que já vimos anteriormente, a força vital é exaurida por alimentos frios. A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo. E para aquecê-las, tem um gasto de energia cerebral. Tem que aquecer o alimento, gastar energia. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitantes. Por quê? Porque o líquido quente não pode entrar no sangue. O líquido frio não pode. Então, se está frio, tem que ser aquecido. Se está quente, tem que remover o calor. E aí ativa a circulação. E aí está gastando energia. Agora, limonada ou águas geladas tomadas às refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando a retomar o seu trabalho. E esse calor saiu de onde? Energia que está sendo gasta. Bom, quais são as restrições? Comer quantas vezes? 3 vezes, melhor seriam 2. Intervalos, 5 a 6 horas. Para isso temos que comer cereais integrais. Outra restrição, não comer nada entre as refeições. Não sobrecarregar o estômago. E ainda tem que se cuidar que os alimentos não estejam quentes, esses chocolates quentes e coisas assim, porque tem que resfriar para poder digerir e aí vamos gastando energia. E se estiverem frio, tem que ser aquecidos. Tá? Não pode ser quente demais, frio demais. E gasto de energia. Agora, na atividade sexual, o Senhor também estabeleceu limites, por causa que também é gasto de energia. Veja o que diz Lara Adventista. O excesso sexual é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Veja o que acontece. Este livro, Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, tem um apêndice. Nesse apêndice, apêndice A, tem o comentário de vários médicos. Um deles diz assim: a quantidade de zinco no sêmen é de tal ordem que uma ejaculação pode eliminar todo o zinco que pode ser absorvido dos intestinos ao longo de um dia.
E vocês se lembram que nós vimos no tema anterior que a cafeína elimina zinco. Então, numa sociedade que tem um consumo elevado de cafeína, em diversas maneiras, chocolates, refrigerantes, eliminando zinco. E qual é o problema com isso? A menos que o montante perdido seja reposto por ingestão dietética aumentada, repetidas ejaculações podem levar a uma verdadeira deficiência de zinco, desenvolvendo-se daí vários problemas, inclusive impotência, que é um dos casos que está afetando a sociedade moderna. E aqui, no mesmo apêndice, outro comentário. No adolescente deficiente de zinco, a excitação sexual e excessiva masturbação podem precipitar a insanidade, demência. Aí está o problema mais grave. Aí está falando da masturbação, mas tirando fora o aspecto moral disso, é um gasto de energia, como é a atividade sexual, sabe? É um gasto de energia. E esse gasto de energia pode levar à insanidade. Olha o que diz aqui. É até mesmo possível, dada a importância do zinco para o cérebro, que os moralistas do século XIX estivessem corretos quando diziam que as repetidas masturbações poderiam conduzir à insanidade, demência. Observem agora a relação que existe entre a atividade sexual e a alimentação, especialmente comparando dois tipos de regime: alimentação cárnea e alimentação vegetariana, com a longevidade. Na primeira geração de homens, desde Adão até Noé, que foram 10 gerações, todos vegetarianos. É interessante que a idade do primeiro filho sempre era bem tardia. Por exemplo, Adão teve o primeiro filho antes dos 130 anos e viveu 930 anos. Sete teve o primeiro filho aos 105 e viveu 912. Enos teve o primeiro filho aos 90 anos e viveu 905. Cainã, o primeiro filho veio aos 70 anos e viveu 910. Maalalel teve o primeiro filho aos 75 anos e viveu 895. A idade foi decrescendo. Mas agora observem Jared, que teve o filho bem mais tardio, aos 162 anos, a idade dele passou a 962 anos. Agora, é não que o primeiro filho foi aos 65 anos, mas Deus o levou para o céu. Então, não sabemos quanto teria vivido aqui na Terra. Mas Matusalém, o filho dele, teve o primeiro filho aos 187 anos e viveu 969 anos. Agora, a exceção é Lameque, que teve o primeiro filho aos 182 anos e viveu quase 200 anos a menos, 777. Enquanto que Noé teve o primeiro filho aos 500 anos e viveu agora 950. Bom, na estatística é muito importante as tendências, porque mostram realidades. O que se observa nesta relação das 10 primeiras gerações é que quanto mais cedo o filho, menos tempo de vida. Interessante isso, mas observem agora a diferença realmente muito grande com a próxima geração de homens com alimentação cárnea. Todos estes, a partir de 100, começa a alimentação cárnea. O primeiro filho veio bem mais cedo. Por quê? Porque a carne fortalece as paixões. Então, 100 veio o primeiro filho aos 100 anos, viveu 600. Daí para frente, o primeiro filho veio aos 35, 30, 34, 30, 32, 30, 29, e a idade despencou e chegou em 148 anos. Terá que teve o primeiro filho aos 70 anos, olha para onde foi a idade dele. Estatística mostra tendências, e as tendências são bem claras, no sentido de que quanto mais cedo o primeiro filho, mais cedo a pessoa morria. Por que isso? Porque a atividade sexual era bem mais cedo. E observe aqui o que aconteceu com a carne,
Queremos que a penetrante verdade da palavra de Deus se apodere de cada membro de nosso povo. Queremos que eles compreendam que a carne de animais não é a comida própria para eles. Tal regime cultiva as paixões sensuais neles e em seus filhos. Por isso que quando mudou o regime, o primeiro filho veio mais cedo. Porque fortalece as paixões. Agora, observem o que está escrito neste texto de Conselhos para a Igreja. Lembrando que estamos pensando em termos de gasto de energia, porque este texto se refere à masturbação, mas em termos energéticos, atividade sexual e masturbação, não há grande diferença. E observem, o excesso de trabalho é mau, mas os resultados da indolência devem ser mais temidos. A ociosidade leva à condescendência com hábitos corruptos. O trabalho não consome a quinta parte do que o faz o pernicioso hábito da masturbação. Se o trabalho simples e bem regulado aborrece seus filhos, estejam certos, pais, de que há alguma coisa mais que lhes está enervando o organismo e produzindo uma sensação de constante cansaço. Deem trabalho físico a seus filhos, que exige atividade dos nervos e dos músculos. A fadiga resultante desse trabalho lhes diminuirá a inclinação para condescenderem com os hábitos viciosos. Então vocês observem, o trabalho não consome a quinta parte do que o faz o pernicioso hábito da masturbação. E a atividade sexual é diferente. Por isso que nas gerações sucessivas que adoptaram a alimentação carne, sua idade caiu drasticamente. Porque o primeiro filho veio mais cedo, porque tiveram uma atividade sexual mais intensa. Agora, observe o que fala dos casados assim, normalmente, lar adventista. É o levar ao excesso o que é lícito, o que o torna grave pecado. Muitos pais não têm o conhecimento que deviam em sua vida conjugal. Não veem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal, evitando qualquer excesso. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha, e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. Mesmo homens e mulheres que professam piedade, dão rédea solta às suas paixões de concupiscência e nem pensam que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio da energia vital que lhes enfraquece o poder na vida e enerva-lhes todo o organismo. Captaram? Agora veja, aqui está falando de excessos. O slide anterior fala o excesso sexual. Para que, se existe excesso, existe uma placa que diz velocidade máxima, não é isso? Como a polícia vai, por exemplo, multar uma pessoa por excesso de velocidade? Porque existe um limite de velocidade máxima. Então aqui está falando de excesso porque existe um limite. Agora vejam aqui. Muitos não têm absolutamente forças para desperdiçarem nessa direção. Não têm energia para isso. Desde sua juventude, têm enfraquecido o cérebro, observem, e debilitado sua constituição em virtude da satisfação dos apetites sensuais. O cérebro se enfraquece. Abnegação e temperança, isso que devia constituir sua divisa na vida conjugal. E observem agora. Quanto mais condescendência houver com as paixões sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas, e mais violentos serão seus reclamos quanto à satisfação. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia dos nervos e cérebro devido à sua intemperança nesse sentido. Paralisam nervos e cérebro. Quer dizer, a pessoa já não consegue raciocinar, fica com menos percepção, menos capacidade, menos memória e assim por diante. Vejam agora. Se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno, de caráter sensual,
que leve à destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade à esposa. Muitas mulheres sofrem grande debilidade e doenças crônicas, porque as leis de seu ser foram desprezadas. A energia nervosa do cérebro é esbanjada por homens e mulheres, sendo chamado à ação contrária à natureza, para satisfazer paixões vis. E olha como o Senhor considera isto. A este hediondo monstro, a paixão baixa e vil assume o delicado nome de amor. E observem aqui. Aqui vem a parte mais séria. Muitos se deixam encadear pelas paixões sensuais e sacrificam o vigor físico, o intelecto e as energias morais à satisfação da concupiscência. Cavarão para si mesmos prematuramente a sepultura e no juízo serão acusados de suicídio. Foi gastando energia e morreu, sem ter ainda ter tido tempo para formar o caráter que o habilitaria para entrar no céu. E aí acabou sua vida. Já que existe excesso, quer dizer, tem que haver um limite, né? Para saber que é excesso, nós temos que ter uma ideia de limite. Testemunho Seleto, volume 3, nos diz o seguinte: nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico, a ponto de estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Então eu teria que poupar energia na semana para estar na maior disposição para adorar a Deus no sábado. Vejam agora, isso está em página 21. Página 28. Todos os seus celebram o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias da alma devem estar despertas, pois não temos que encontrar-nos com Deus e com Cristo nosso Salvador. Então, todas as energias têm que estar direcionadas à adoração a Deus. Correto? E esse dia é um dia de encontro com Deus e o nosso Salvador, com Cristo e nosso Salvador. Qual é o limite? Êxodo 19, aqui fala de encontro, pois não temos que encontrar-nos com Deus quando? No dia de sábado. Veja o que diz Êxodo 19. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Qual era o preparo para o encontro de Deus? Não se achegar à mulher durante quantos dias? 3 dias. Com que propósito? Ter energia para adorar a Deus. Esse era o propósito. Então seria quinta, sexta e sábado. 3 dias. Aí uma médica do Rio de Janeiro me disse: mas irmão, isso foi porque Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Era uma situação especial. Tá. Mas 1 Samuel 21 nos fala da experiência de Davi fugindo de Saul, que foi até o sacerdote Aimeleque em procura de auxílio, 500 anos depois de Moisés. E observem o que fala aqui. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, estavam com fome, né? E ele diz: agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Tá. Que dia era a troca de pães da mesa da proposição? Sábado. Isso está escrito em Levítico 24, verso 8. Então veja a resposta de Davi. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram vedadas as mulheres. Por que para sair à campanha militar eram vedadas as mulheres? Para não gastar energia. Porque imagina um soldado sem energia e tem que lutar outro para defender a própria vida.
Então ele tinha que estar com toda a energia. Também faz isso. O atleta a mesma coisa. Porque gastou energia. Depois um atleta precisa de energia para correr. Tá? E nós somos atletas nessa corrida para o céu. E observe agora. Foram hospedadas as mulheres. E diz a seguir: se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Que dia era esse hoje? Sábado. 500 anos depois, ainda observam a prática de se abster das mulheres durante 3 dias. Por quê? Porque era um encontro com Deus. E aí tinham que ter toda a energia disponível. Agora observe. O que é temperança, então? É o equilíbrio entre o descanso e o trabalho. 12 horas de descanso, 12 horas de trabalho. 6 horas de trabalho mental, 6 horas de trabalho físico. Esse é o plano de Deus. Como a gente saiu desse plano, então as pessoas querem resolver o problema com só alimentação. Não tem como. A alimentação ajuda, sem dúvida, sabe? Mas eu preciso da luz solar, preciso do exercício físico, preciso do descanso. E ainda preciso manter esse equilíbrio entre trabalho físico e trabalho mental. E aí que complica a vida do planeta inteiro. Por quê? Porque hoje você faz contabilidade, trabalho mental o dia inteiro. Quem é professor, o dia inteiro, sabe? Quem trabalha como mecânico o dia inteiro. E aí a saúde vai sendo comprometida. E a isso se acrescenta que temos 6.000 anos de pecado, então um corpo debilitado, em um ambiente agressivo, porque está contaminação da atmosfera, da água, dos alimentos, tudo agride o organismo. E nesse esquema, quem fica vivo? Por isso que o Salmo 91 diz: 1.000 cairão de teu lado e 10.000 à tua direita. É uma mortandade que não tem tamanho na terra. Agora, mais vigorosas seriam suas faculdades mentais e energias morais se aliassem o trabalho físico ao exercício mental. Poderiam realizar soma incomparavelmente maior de labor, conservando, observem, a clareza mental. Hábitos de estrita temperança, aliados com o exercício muscular e mental, manterão vigor à mente e ao corpo e comunicarão poder de resistência aos que se empenham no ministério, aos redatores e a todos cujos hábitos são sedentários. Então esse é o caminho que Deus nos apresenta. E o Senhor nos deu o descanso noturno é necessário. Convém que eu faça a sobra daquele que me enviou enquanto dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9. João 11. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Então, se há 12 horas para trabalhar, quantas horas sobram para descansar? 12 horas. E o Senhor deu descanso semanal. 6 dias, horas se fará. Mas ao 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor em todas as vossas habitações. E qual era o propósito? O encontro com Ele. E nós estudamos no início que na comunhão com Deus, o que nós recebíamos? Se lembram? Energia. Então o Senhor nos deu o sábado com especial propósito de nos recuperar as energias para uma semana de luta que temos que enfrentar. E aí está a grande bênção do sábado, que é um encontro com o Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus é energia. Então, quando estamos na igreja, nós estamos cantando, estamos louvando a Deus, estamos ouvindo a palavra, o que está acontecendo conosco? Estamos sendo recarregados. E vejam, além disso, o Senhor les deu o descanso do ano sabático. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a tua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado descanso para a terra, um sábado ao Senhor. E se era um descanso para a terra, os lavradores teriam descanso? E era um sábado ao Senhor. Isso que significa? Um sábado, um ano de comunhão com Deus. Como você ficaria para reiniciar as atividades? Você ficaria numa super condição de saúde física e mental. E esse plano era de Deus.
Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo a tua cega não cegarás, e as uvas da tua vida não tratada não vindimarás, ano descanso será para a terra. E o lavrador também. E aí que a pessoa estaria revigorada. Resultado de tudo isso, saúde. E disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Claro, quem vai ficar doente dessa maneira? E quando Israel viveu essa realidade, entre as suas tribos não houve um só enfermo. Mas, qual a realidade de hoje? Superatividade, superprodução, procura-se a supereficiência, arrumam-se super problemas, aí vem super responsabilidades, super preocupações, super frustrações, super desilusões, super abalos e um super estresse. Essa é a vida do ser humano hoje. E nessa correria, há um super consumo de oxigênio, o que vai produzir uma super quantidade de radicais livres. Uma pessoa vive um super estresse, hábitos alimentares errados, alimentação deficiente e inadequada, há uma energia vital gasta e ainda um super estresse oxidativo que vai produzir os transtornos na saúde mental, e aí vem depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, etc., e doenças crônicas degenerativas e autoimunes. Essa é a realidade do ser humano hoje. Captaram? A ansiedade. Como contribui a ansiedade? Muitos há cujo coração geme sob o fardo do cuidado, porque procuram atingir a norma do mundo. Preferiram-lhe o serviço, aceitaram-lhe as perplexidades. Adotaram-lhe os costumes. Assim é manchado o seu caráter, e seu viver se torna uma fadiga. Para satisfazer a ambição e os desejos mundanos, ferem a consciência e trazem sobre si mesmo um fardo adicional de remorso. E observem agora, a contínua ansiedade está consumindo as energias vitais. Então, além de tudo isso, ainda tem esse problema. E essa é a estatística dos Estados Unidos, de 40 anos até o ano 2000, câncer constante. A maioria das doenças que estavam diminuindo, começaram a se estabilizar e, na maioria dos casos, começaram a aumentar de novo. E aí você tem casos extremos, como septicemia, crescendo constantemente, que é infecção generalizada do sangue. 50% dos casos é fatal, sabe? Crescente. E Alzheimer, esses 20 anos, crescente e crescente. Então vocês percebem que Deus nos mostra um caminho, só que é um caminho que a gente tem que se sujeitar a uma vida muito simples aqui na Terra. Não tem como conciliar os valores do mundo com os nossos valores. Vocês conhecem a história do salmão? O salmão nasce na cabeceira dos rios. Aí ele nasce na cabeceira dos rios e fica uns 7 meses até desenvolver. E aí vai para o mar. E lá fica 8 anos. Já adulto, volta para o mesmo rio, o mesmo lugar que nasceu, e para reiniciar o ciclo da vida. Só que agora tem que nadar centenas e centenas de quilômetros rio acima. E tem que superar cachoeiras, e o gasto de energia é tão grande, e o mais impressionante, que apenas 10% chega no final. Fêmeas e machos vão morrendo no caminho e não comem nessa subida. Observem nesse vídeo os peixes subindo, o rosto dele, o esforço que eles estão fazendo, nadando contra a correnteza, sabe? E vejam quando chegam lá no final, o rosto envelhecido e eles mudam de cor. E logo que desovam as fêmeas, todos morrem.
Por quê? Acabou a energia. E isso representa muito bem a vida do ser humano, sabe? É essa corrida contra a correnteza que vai gastando energia e no final morre. Prestem atenção e observem. It's fall in the Pacific Northwest of the United States, and the rivers are choked with salmon. Thousands of these fish are returning to lay eggs in the place they were born. Salmon get their start in these rivers. The cold, clean, and well-oxygenated water is vital to their initial survival. But soon after they're born, they leave this fresh water for a life in the sea. Unlike most freshwater fish, salmon move freely between the two environments. A salmon's brain sends hormones to its body so it can adjust to changes in salt content. The fish spend as many as 8 years swimming in the sea, then head back to fresh water to lay their eggs. Most return to the exact stream where they were born. Scientists think they rely on the Earth's magnetic field to guide them in the ocean. Then their sharp sense of smell directs them to the right stream. It's a treacherous, often uphill journey, but these salmon are built to take it. They navigate around tricky obstacles, jump through waterfalls, and log hundreds of miles on their way. If that weren't enough, they also have to dodge dozens of predators in search of a good meal. Traveling against the river's current can be exhausting, but a calm pool behind the rocks provides a good place to rest. Near the end of the trip, salmon stop eating and their skin turns red. The pigment that colors their flesh moves into their skin as they use up stored fat. Finally, they reach a shallow location ideal for laying eggs. The females dig a nest in the gravel, while the males guard against predators. A female salmon can lay more than 3,000 eggs at a time. The males protect the eggs until the females die. This journey marks the end of a salmon's life. Worn out and starving, both males and females die soon after spawning. As their bodies decompose, they provide nutrients for the next generation. After about 4 months, the salmon eggs hatch. The young fish spend several months in the river before heading to the sea. This amazing cycle begins all over again. Não é interessante? Porque o salário do pecado é a morte, né? Vejam, a mesma pessoa com 20 anos de idade, observe os olhos, observe o sorriso, observe os olhos aqui e a boca, com 82 anos. Esse é o resultado de toda essa corrida contra a correnteza desse mundo. Captaram a ideia? Por isso que nós precisamos procurar sabedoria de Deus, saber como administrar a vida nesse planeta, porque todo mundo está no maligno. Então, até as coisas que parecem boas, a gente tem que saber como se relacionar. Pois bem, você viu a importância desse tema, mas esta é só uma pequena parte do tema completo. Eu animaria a entrar no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Aí você vai encontrar vários playlists. Agora, para ter uma visão mais ampla ainda, no playlist A Vida de Cristo, o Crescimento na Graça,
você tem todo o fundamento espiritual do porquê a reforma de saúde é importante e como se encaixa no plano da redenção. Até a vista, amigo. Acredito que você vai ter grandes benefícios assistindo a esses temas. Até mais.